A Catedral de Notre-Dame de Paris é uma das obras arquitetônicas mais impressionantes da humanidade, sendo uma das heranças da cristandade medieval. Catedral de Notre-Dame, ou em português, Catedral de Nossa Senhora, é um dos lugares mais importantes da França, tanto como local de peregrinação para fiéis católicos, quanto como ponto turístico que ajuda a movimentar a economia do país. A igreja localiza-se na ilha de La Cité, uma ilha no rio Sena, ilha essa onde nasceu Paris. Acredita-se que o local onde foi construída a catedral era usado para rituais celtas. Posteriormente, com a conquista romana sobre a Gália, os romanos fundaram uma cidade chamada Lutécia e construíram no mesmo local um templo em homenagem ao deus Júpiter. Isso foi descoberto quando, em 1711, enquanto eram feitas escavações para a construção de uma cripta, foi encontrado o Pilar dos Barqueiros, que era a base para uma estátua encomendado por uma guilda de barqueiros no século I, em homenagem ao imperador Tibério. O pilar tem imagens de deuses celtas e romanos, mostrando um sincretismo entre as religiões desses povos. Entre o templo romano e a atual catedral, existiram 4 igrejas católicas. Até que em 1163, o bispo Maurice de Sully decidiu construir uma catedral baseada nas recentes inovações arquitetônicas. A pedra fundamental foi lançada no mesmo ano, pelo próprio Papa Alexandre III na presença do rei Luís VII da França. Porém, a construção só foi terminar em 1345. Demorou 182 anos para finalizar a construção. O estilo da catedral é o gótico, que buscava uma estética iluminada e voltada para o céu, tendo como principais características as rosáceas, vitrais com um formato de rosa, espaços iluminados com muitas janelas, verticalização, construções monumentais e suntuosas, com torres esguias e altas e detalhes pontudos, representando a proximidade com o céu. A entrada com 3 portais, arcos ogivais e as famosas gárgulas, que servem como desaguadouros para o escoamento de água da chuva. O objetivo de esculpir figuras grotescas nas gárgulas era de lembrar aos fiéis católicos que o demônio existe e nunca dorme. Por isso, devem estar sempre atentos às suas ações. Além disso, as gárgulas serviam como um lembrete da morte, fazendo com que os fiéis refletissem sobre ela. Naquela época, a prensa ainda não havia sido inventada e o acesso a livros era muito raro. Por isso, a Igreja Católica usava seus edifícios para catequizar seus fiéis, tanto representando passagens bíblicas e homenagens a santos, quanto representando o mal, como as gárgulas. A Igreja Católica chamava isso de Liber Pauperum, ou a Bíblia do Povo Pobre. Durante os anos, a catedral foi palco de muitos eventos importantes na história. Alguns deles foram: em 1431, durante a Guerra dos 100 Anos, o rei Henrique VI da Inglaterra foi coroado rei da França em Notre-Dame, pois reivindicava controle da França. Em 1558, Mary Stuart, rainha da Escócia, casou-se com Francisco II, da França. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado, ou melhor, se autocoroou imperador da França. Em 1811, foi batizado o rei de Roma Napoleão II. Em 1831, com a publicação do livro Notre-Dame de Paris, ou O Corcunda de Notre-Dame de Victor Hugo, fez com que a catedral acendesse novamente o interesse da população, impedindo a demolição da catedral. Em 1944, os sinos de Notre-Dame soavam comemorando a libertação de Paris das mãos dos nazistas.
Em 2019, houve um grande incêndio na catedral. Muitos itens foram perdidos e, com certeza, foi um grande prejuízo para a história do mundo ocidental. Uma das maiores obras da cristandade estava em chamas. Porém, essa não foi a primeira vez que a Catedral de Notre-Dame é danificada. Houveram outras. No século XVI, durante as guerras religiosas francesas, os huguenotes atacaram a catedral. No século XVIII, durante a Revolução Francesa, foi quando o prédio foi mais danificado. Os revolucionários cortaram a cabeça dos reis bíblicos na fachada da catedral, pensando que fossem reis franceses, além de cortarem a cabeça das estátuas de santos, anjos, de Jesus e de Nossa Senhora, para indicar que foram guilhotinados. Eles perseguiram o clero e mataram centenas de padres durante a Revolução. A catedral foi transformada num templo de culto à razão. Os revolucionários destruíram parte de sua própria história. Durante a Segunda Guerra Mundial, a catedral foi danificada por tiros, que destruíram alguns vitrais, mas nada como na Revolução Francesa. A Catedral de Notre-Dame preserva algumas relíquias sagradas, como a coroa de espinhos que foi colocada em Jesus Cristo durante a Paixão. Essa é uma relíquia venerada desde o século IV. Por problemas financeiros, o imperador Balduíno II de Constantinopla vendeu a relíquia para o rei Luís IX da França. Em uma grande procissão, São Luís abandonou seu traje real, vestiu uma túnica simples e, descalço, carregou a coroa de espinhos para Notre-Dame. Túnica essa que também é uma das relíquias guardadas na catedral, já que Luís IX posteriormente foi canonizado santo pela Igreja Católica. Dia 7 de dezembro de 2024, a catedral foi reaberta após o terrível incêndio de 2019, numa cerimônia belíssima e impressionante. Essa é a Catedral de Notre-Dame, uma das maiores obras já criadas pela humanidade. Uma amostra do que a cristandade produziu em seu auge, uma obra que certamente permanecerá para a posteridade.